Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais um Desperta Colonial e hoje, como disse no vídeo anterior, hoje continuando no trecho final da carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos refletir sobre o versículo 8. Semana passada nós refletimos sobre os versículos 6 e 7 e hoje nós refletiremos apenas no versículo 8. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse é um texto também muito famoso, né, da palavra de Deus, que fala a respeito do nosso cérebro, que fala a respeito dos nossos pensamentos, daquilo que se passa no nosso pensar e como a gente trabalha e como a gente administra isso diante do mundo que a gente vive, né? Tem uma frase popular que diz que mente vazia, ela é a oficina do diabo. E isso é uma verdade, né? Não sei se você já passou pela situação de estar muito tranquilo, estar muito relaxado e de alguma forma sua mente começar a te levar para caminhos que não são bons, né? Te levar para um caminho de imoralidade, de repente por um caminho de pensamentos negativos demais sobre alguém. E isso é algo muito sério, né? E é algo que realmente pode acontecer, porque quando a gente não está pensando muita coisa, quando está muito relaxado, quando está muito mente vazia, o inimigo ele vai tentar colocar coisas na nossa cabeça que vão fazer com que a gente peque, vão direcionar o nosso pensamento para o erro. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando você estiver livre, quando você estiver de folga, de férias, relaxado, toma cuidado com a sua mente, para que realmente o diabo não venha querer colocar nada que te atrapalhe, que faça com que você saia do caminho do Senhor. Mas além desse texto, né, desculpa, desse texto não, dessa frase, e desse lado, dessa perspectiva de que quando você está muito relaxado, o inimigo ele pode trabalhar na sua mente, eu queria trabalhar mais duas coisas com os irmãos aqui, pensar mais duas coisas. Primeiro muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo mesmo, elas não têm a dimensão, mesmo que na teoria tenham, mas na prática, elas não têm a dimensão de como é errado você fazer algo, viver algo e pensar outra coisa. O que quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que, quando você analisa a vida, quando você avalia a vida, o que aquela pessoa mostra, os frutos, né, o que aquela pessoa faz, as atitudes, você tem a pessoa até em autoestima, porque você vê aquela pessoa trabalhando para o Senhor, aquela pessoa de repente sendo um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, se de repente essa pessoa trabalha com você, um bom vizinho, e você sabe que é cristão, e você analisa aquela pessoa e fala assim, aquela pessoa ali realmente é uma pessoa legal, uma pessoa de Deus, uma pessoa bacana, e talvez realmente suas atitudes demonstrem isso. Mas muitas vezes essa pessoa, e essa pessoa pode ser qualquer um de nós, elas vivem uma vida, mas aqui dentro, na sua mente, se passam coisas terríveis, que elas acabam não colocando para fora. Então talvez ela não seja um homem que não traia, por exemplo, a mulher, seja um homem que realmente é muito fiel, mas na sua mente ele cobiça outras mulheres, na sua mente ele tenta de repente ver alguma mulher com pouca roupa, ele tenta pensar sobre isso. De repente é uma pessoa que não fala mal de ninguém, é uma pessoa que evita, fofoca, mas na sua mente, ela, como diz aquele texto também de Jesus, ela mata a pessoa na mente, ela odeia aquela pessoa, ela tem pensamentos raivosos, contrários a uma pessoa que realmente não são de Deus. Às vezes é uma pessoa que ela não procura discórdia, ela é uma pessoa que tenta manter a paz, mas na sua mente ela fica maquinando o mal contra alguém. Enfim, tem pessoas que têm esse tipo de característica. E essas pessoas se esquecem que Deus ele é onisciente, ele sabe tudo o que se passa na sua mente.
Ele sabe tudo que entra e que sai, que você confabula aqui na sua mente, e ele vai julgar isso. E muitas vezes isso pode acabar saindo da mente e virando ação, né? E a gente vê às vezes situações onde a pessoa ela peca, ela falha e ela não tinha uma conduta errada, mas de repente aquele pecado, aquela falha estava no seu coração, na sua mente há muito, muito tempo. E um terceiro tipo de perigo, além da mente vazia e da mente que é contrária às ações, é algo que tem acontecido muito hoje, que é a mente ocupada com coisa que não acrescenta tanto, que não necessariamente é errada. Eu não sei os irmãos, eu não sei como é que os irmãos, aqueles que têm filhos, tentam administrar a questão do, do cuidado mesmo, né? Da mente, do pensamento dos nossos filhos, né? Eu lembro que quando eu era menor, meu pai ele é natural de Caruaru, em Pernambuco, e eu lembro de, com aproximadamente 14 anos, a gente viajar para Caruaru de ônibus, saindo de Santos, indo para Caruaru de ônibus, 48 horas de viagem. E eu lembro que naquela época, o celular não existia. Eu lembro de eu ter até eu acho que eu tinha algum radinho, mas ele também, por causa de pilha, não funcionava muito, não durava muito tempo. E o ônibus parava geralmente a cada 3, 4 horas, ele parava em algum lugar. Eu lembro de ir nessa viagem junto com uma tia minha, meu pai e minha irmã. Então eu fui sentado com a minha tia e meu pai foi sentado com a minha irmã. E na volta, a minha tia ficou mais tempo lá. Então eu lembro que meu pai voltou com a minha irmã, que é menor que eu. E eu voltei com um estranho do meu lado. E era um estranho aqueles estranhos que não falam nada. Então eu fiquei 48 horas viajando com um estranho que não falava nada. Meu pai estava no banco de trás, então eu falava com meu pai de vez em quando. E sem ter o que fazer. Não tinha opção, não tinha o que fazer no ônibus, não tinha televisão. O radinho, se eu tinha agora, eu nem lembro direito, mas se eu tinha, não durava muito por causa das pilhas. Eu lembro que o que tinha a fazer era uma coisa só. Graças a Deus eu fui na janela. Era olhar a janela. E olhar o interior desse Brasil e pensar. Com 14 anos de idade, ficar pensando sobre a vida, refletindo e tudo mais. Quero dar aqui uma lição, né, de como criar filhos e tudo mais. Cada um tem as suas, sabe o que é melhor para sua vida. E nem dá muito de nostalgia também, né? Porque com certeza eu aproveitaria muito mais a viagem se eu tivesse um celular hoje. Mas fato é que hoje muitas pessoas elas não têm mais esse tempo, né, de reflexão. E as crianças não têm mais esse tempo de reflexão. Porque a mente dela sempre está ocupada. Não necessariamente de coisa errada, porque pode ser um jogo, pode ser um vídeo que não necessariamente é um pecado em si. Mas aquela mente ali, ela não tem tempo para pensar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável. Ela não tem tempo, porque a cabeça dela sempre está com coisas que são relevantes. E isso vai interferir até, talvez, na questão cognitiva dessas crianças. E é impressionante. Eu estou aqui na Tailândia, e eu creio que no Brasil não é muito diferente. É impressionante o número de crianças de 1 ano, 2 anos, que ficam o dia todo com o celular vendo vídeo e como essa criança vai desenvolver o seu cognitivo. E olha que eu não estou nem falando da parte espiritual aqui, porque isso tudo é espiritual, mas só mostrando como muitas vezes nós adultos também podemos cair nesse erro. Então, que a gente tome cuidado com a nossa mente. Que a mente ela não fique muito vazia, para que realmente a gente comece a pensar besteira, fazer besteira. Que a gente não tenha uma vida errada no sentido de pensar uma coisa e fazer outra, fazer coisas boas para as pessoas, mas nossa mente trabalhar no mal. E que a gente tome muito cuidado para que a nossa mente não fique cheia de coisas que não necessariamente são erradas, mas que não fazem com que a gente pense, com que a gente reflita sobre as situações, que a gente até ore mesmo, né, na nossa mente. E a gente não tenha tempo para fazer isso aqui. Para que tudo isso aconteça, as coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama,
excelente ou digno de louvor, para essas coisas habitarem a nossa mente, a gente tem que estar conectado com Deus. A gente tem que estar vivendo com Deus. E se a gente viver com a mente vazia, pensando só em besteira, se a gente viver uma vida que mostra coisas boas, mas que acha que a cabeça é um outro departamento que Deus não tem acesso, ou se a gente simplesmente encher a nossa cabeça de coisas que não nos acrescentam tanto, a gente não vai ter tempo para refletir nisso, para pensar nisso, e automaticamente crescer e se aproximar de Deus, e se parecer mais com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, tome cuidado, cuide da sua mente e ande com o Senhor. Porque se você conseguir ter esse tipo de pensamento, você vai conseguir se aproximar de Deus. E uma dica, tente gravar esse versículo. Teve alguns momentos na minha vida que esse versículo, quando Satanás tentava a minha mente, esse versículo ajudava, porque eu falava, não, esse pensamento não é de Deus não. Esse pensamento não vai me acrescentar não. Tá amarrado. Tá, vai para longe de mim. E esse versículo me ajudava a lembrar que meu pensamento não estava de acordo com aquilo que Deus queria. Quem sabe isso pode te ajudar também. Bom? Deus te abençoe, fique com Deus, grande abraço. Tchau, tchau.